Fala pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Luiz Rezende. Esse canal é uma experiência que eu tenho feito com vídeos tratando de vários assuntos que eu acho relevantes, que me interessam, que me animam a falar aqui na frente da câmera para vocês. E eu vou começar esse vídeo lendo uma declaração do Sr. Milton Ribeiro. O Sr. Milton Ribeiro é o responsável no Brasil por determinar as diretrizes da educação. Ele é o ministro da Educação, que tomou posse recentemente, quando o histórico Weintraub saiu do ministério. E vamos começar lendo a declaração do Sr. Milton Ribeiro, o ministro da Educação do governo Bolsonaro. Para ser justo, eu vou ler literalmente a declaração. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas, falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo meninos de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Bom, em primeiro lugar, eu achava, sinceramente, que nada poderia ser mais obscuro, mais retrógrado e mais prejudicial para a educação do país do que o Weintraub e tudo que ele fez por cortar bolsas de pesquisa como CNPq, como atacar a democracia nas universidades, questionando a eleição para reitor, e fora todas as declarações que ele deu extremamente preconceituosas por várias vertentes, acusando os educadores de serem inimigos de uma educação pura, digamos assim. Enfim, mas o Sr. Milton Ribeiro, ele se superou. Ele fez uma declaração que... eu não vou aqui fazer um vídeo falando sobre a homofobia, porque, na verdade, por incrível que pareça, nós estamos em 2020, mas parece que nós estamos voltando à Idade das Trevas. É óbvio que o racismo ele existe, está aí o movimento Vidas Negras Importam para explicitar isso para nós. É óbvio que a homofobia existe e nós temos todo dia caso de ataque a homossexuais, a agressão a homossexuais que reafirmam isso toda hora. Então eu não vou aqui dizer que, meu irmão, se você for homofóbico, procura um psiquiatra, é só isso que eu estou te dizendo. Porque cada um tem livre direito por a orientação sexual que lhe couber. Se você se incomoda muito, se isso é uma coisa que te incomoda muito, então vá resolver a sua orientação sexual, porque eu acho que está mal resolvida para você. Freud explica. Assim como o racismo, assim como a misoginia, enfim, assim como desvios da sociedade que não deveriam mais existir, mas infelizmente existem. Inclusive no Brasil, e eu não sou legalista, mas inclusive no Brasil, a homofobia é crime. Ponto final. Mas além de ser crime, pelo amor de Deus, né? É um desvio social que te leva à idade das pedras. O que me assusta, o que me surpreende, é o responsável pela educação no Brasil. Tudo bem que o Weintraub já tinha feito um ataque à orientação sexual, dizendo que isso não é educação sexual, melhor dizendo que isso não é algo para se discutir nas escolas. Ou seja, o MEC já dizia que educação sexual, que é algo tão natural e fisiológico, não deveria ser ensinado nas escolas. Enfim, mas esse ministro foi além. Em primeiro lugar, ele nem se utiliza dos termos que a própria comunidade LGBTQIA+, enfim, todas as vertentes de representação de orientação sexual, determinam como corretas. Então, se você vai falar sobre o movimento negro, se você vai falar sobre a questão homossexual, você precisa, no mínimo, respeitar a terminologia do movimento social que existe para a defesa desses direitos. O termo homossexualismo que ele utiliza é um termo há muito tempo condenado, porque o sufixo ismo ou remete a uma doença a uma ideologia política. Então não se trata disso. A homossexualidade é uma orientação que cada um tem ou não. E é natural, do meu ponto de vista. E, sinceramente, ponto de vista que criminaliza a homofobia.
Então, em primeiro lugar, ele utiliza termos completamente equivocados. Em segundo, e ele utiliza outros termos, deixa eu procurar aqui, são questões de valores e princípios. Se tem uma coisa que deveria ser valor e princípio na comunidade, na sociedade, no senso comum brasileiro, é um valor de defender a livre orientação sexual. Então quer dizer que o menino de 12 anos ele pode pegar uma menina, mas ele não pode se entender, no caso do homem, né, como homossexual? Então a menina ela pode beijar um garoto, mas não pode se entender como homossexual? E ele vai além. Ele diz que quem é homossexual tem homossexual na família. Olha, a minha preocupação não é ficar aqui levantando bandeira. E eu nem preciso levantar. Só o fato de precisar levantar bandeira já mostra que a nossa sociedade é doente. Eu estou falando de um crime. E esse ministro tem que responder ao Supremo sobre crime de homofobia. Porque essa declaração é doentia, é do MEC. Eu não estou dizendo que um professor universitário deu uma declaração da qual ele tem que responder. Eu não estou dizendo que um educador fez um vídeo falando besteira na internet. Eu estou dizendo que o ministro da Educação, isso tem consequência. Então é a mesma coisa, e aí eu vou entrar nessa questão. É a mesma coisa uma pessoa ver o presidente da República dizendo que você não precisa se preocupar com o Covid, lá no começo da pandemia. Porque afinal de contas é uma gripezinha. Aí a pessoa se descuida e pode ter um risco de morte. Então, se o ministro da Educação dá uma declaração dessa, qual é a reverberação para os educadores de todo o Brasil? Isso tem consequência. Bom, então, é tanto absurdo num texto que essa questão do termo é só uma prova de que o ministro da Educação ele nem conhece os termos que ele deveria utilizar para discutir um assunto. Ministro da Educação. E pior, ele diz que deve ter gay na família, famílias desajustadas, ou seja, dá para entender a linguística utilizada. Dá para entender porque ele utilizou o termo homossexualismo. Porque se ele diz que lá atrás é uma questão de desajuste e que é questão de valor e princípios, então para ele é doença. Bom, nós estamos vivendo em tempos obscuros. Nós estamos vivendo em tempo de louvor ao regime militar que cessou direitos individuais de muita gente. Nós estamos vivendo tempos em que questiona-se todo estudo científico afirmando que a Terra é plana. Nós estamos vivendo um momento de questionamento de vacinas, porque afinal de contas é uma conspiração internacional para nos dominar. Estamos vivendo em tempo de preconceito racial e de homofobia. Quando isso está na boca das autoridades, o sinal de alerta ele disparou há muito tempo. A experiência pessoal ela é rica, né? Eu convivo com pessoas que têm orientação sexual por serem homossexuais, tanto do gênero feminino quanto masculino, e são pessoas extremamente dignas, queridas, pessoas amadas, pessoas completamente que não tem nenhum distúrbio. Eu já vi pessoas com famílias de distúrbio social pesado que são homofóbicas. Eu já vi pessoas que têm uma base familiar completamente estruturada e a orientação sexual dela é homossexual. Inclusive, eu fui dirigente sindical durante muito tempo. E um dos caras mais machos, até bati na mesa aqui, né, utilizando o termo de bater no peito e dizer vamos lá brigar com o governo, que foi diretor comigo do sindicato. Ele tem orientação sexual de homossexual e ele é muito mais macho, né, no sentido de bater no peito e dizer vamos lá, do que muito machão por aí, inclusive homofóbico. Eu tenho no meu núcleo familiar mais próximo um casal homossexual extremamente querido, amoroso, digno, e eu tenho certeza que você também tem. Então, não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com opinião política, tem a ver com respeito a questões básicas da humanidade e nós precisamos sair da idade das trevas. E esse ministro, ele cometeu, na minha opinião, um gesto, um ato, uma ação extremamente homofóbica e tem que responder por isso.
Ótimo domingo para todos. Estou postando esse vídeo, gravando ele domingo pela manhã. Espero que vocês acompanhem e divulguem esse canal. É uma experiência que eu tenho feito, nem tenho divulgado muito para além ali da minha rede mais próxima. Mas algumas coisas a gente não pode se calar. E o que eu tenho a dizer sobre os homofóbicos de plantão, não passarão. Não passarão. Obrigado pelo vídeo, obrigado pela presença, obrigado pela paciência em assistir até o final.